6, versículo 4. Louvado seja Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Achamos. Está bem. Versículo 4 que diz assim: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Aleluia. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe: aleluia, assim, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselhos a fim de estabelecerem o edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por um espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Aleluia, louvado seja Deus. Agora, pois, ó rei, confirma o edito, e assim a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, o rei Dário assinou esta escritura, aleluia, e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Louvado seja Deus. Aleluia. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. O versículo 14 diz assim: ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Até aí, ele pode se sentar glorificando e exaltando o santo nome. Louvado seja Deus. Irmãos, este mesmo livro de Daniel, no capítulo 1, louvado seja Deus, a Bíblia nos diz que o rei, ele falou com o chefe dos eunucos que trouxesse ali alguns jovens que ainda não houvesse defeito algum, fossem famosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência e entendimento do conhecimento, e que tivesse habilidades com a sua e falasse no reino. Santo, E assim santo, santo é Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, meu Pai. Glória, glória, glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia. Espírito da verdade. Glória, glória. Aleluia, meu Pai. Seja Deus,
Pai. Mas Daniel, que já era cheio do Espírito Santo e sabedoria, ele fala ali com, aleluia, o chefe dos eunucos, que fizesse louvado seja Deus, uma experiência de 10 dias, lhe dando, aleluia, louvado seja Deus, legumes e verduras e água para beber. E depois de 10 dias ele comparasse com os outros jovens que se alimentariam dos banquetes do rei. Aleluia, então ele fez assim, ele fez a experiência. Depois de 10 dias ele viu que os 4 hebreus estavam mais bonitos, mais gordos, louvado seja Deus, estavam com uma aparência muito melhor.
teu nome, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz, igreja, que aqueles invejosos, eles tentaram de todas as formas encontrar alguma coisa para acusar a Daniel. Mas vendo que não tinha nada que acusar a Daniel, eles agora apelou pela religião, pela fé de Daniel. Ei, louvado seja Deus. Se tem alguém te criticando por ser crente, se tem alguém criticando a tua fé, não se preocupe, pelo contrário, se alegre no Senhor, porque se chegar ao ponto de se levantar contra o teu ministério, se chegar ao ponto de se levantar contra a tua vida com Deus, contra a tua fé, é porque já procurou de todas as maneiras, alguma falha e não encontrou. Ou seja, se não encontrou falha, é porque você está agradando a Deus, é porque você está dando frutos, é porque Deus está se agradando de ti, terra. Aleluia. Não se preocupe se alguém está se levantando contra o teu ministério. Verdade. Se alegre no Senhor. Louvado seja Deus. Uma árvore sem fruto, ninguém se importa. Ninguém joga Mas pedra. quando você vê uma árvore cheia de manga, você vai ver gente dando pedrada para tudo quanto é lado. Até Tá a vida entendendo? de Uma árvore só leva pedrada se tiver dando frutos. Mas se não tiver com nenhum fruto, passa despercebida. Assim a vida do crente. Quando o crente está dando um testemunho, quando o crente está produzindo frutos para o reino dos céus, aí começa, aleluia, os levantes, as críticas, zombaria. Mas não se preocupe, porque Deus, Ele está contemplando tudo e está, aleluia, lutando a teu favor. Ele é o nosso advogado, justo e fiel para nos defender em terra. Não se preocupe, nem bata a boca com penina. Entrega nas mãos do Senhor teu advogado, que Ele nos justificará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. E a Bíblia nos diz então que eles começam agora, aleluia, eles vão apelar para louvado seja Deus, atingir Daniel na sua religião, na sua fé. E eles então ali arquitetam sem que o rei saiba, porque dentro daqui, igreja, eu posso entender e ver claramente que o rei era amigo de Daniel, ele gostava de Daniel, ele era íntimo de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles arquitetaram contra a vida de Daniel sem que o rei soubesse. Porém eles apelou, aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus. Eles apelou ali porque o rei naquele momento ele era orgulhoso, ele era cheio de si. É assim mesmo. Então eles apelam pro orgulho do rei. E ele chegou ao rei. Nós falamos com minhas palavras. Ele chegou ao rei. Vamos fazer um decreto aqui, porque durante 30 dias meu pai, ninguém pode adorar nenhum outro Deus, nenhum homem, se não ser a ti. Ou seja, automaticamente ele estava fazendo do rei um Deus por 30 dias. Então o rei, que era orgulhoso, cheio de si, naquele momento ele não está pensando em nada, ele não está preocupado com nada, ele só está cheio de orgulho. Olha, eu vou ser um Deus, eu vou ser honrado, as pessoas vão somente adorar a mim. Então ele estava pensando no seu ego. Naquele momento ele nem sequer pensou em Daniel. Louvado seja o nome do Senhor.
senão diante do Deus vivo todo-poderoso. Então ali a sua mulher, seus amigos, lhe dá a ideia para que ele fizesse uma forca para enforcar a Mardoqueu. Enquanto isso, o rei Assuero perde o sono. Louvado seja Deus. E ele lê no livro das crônicas que o rei havia lhe dado o livramento e nada havia sido recebido em troca. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, igreja, eu não vou me aprofundar no livro de Xê, mas é porque faz parte da mensagem. A Bíblia diz que no dia seguinte, para o segundo banquete, quando Amã chega, o rei estava lendo o livro das crônicas e ele pergunta o que poderia fazer, cujo nome veio agradar ao rei. E agora Amã, sem saber, estava agora propagando a honra de Mardoqueu. Está entendendo o mistério? Enquanto Amã estava arquitetando a morte de Mardoqueu, servo de Deus, o Senhor estava trabalhando nos bastidores a favor de Mardoqueu e todo o seu povo hebreu. Na praça da sombra, não é diferente da minha profida. Satanás, ele pode até estar se levantando contra a tua vida, ele pode estar até, aleluia, já se divertindo, animado, já aplaudindo a tua derrota. Mas não se preocupe, porque o meu Deus está nos bastidores, trabalhando a teu favor. O que é isso, missionário? O que é? Deus também trabalha no silêncio. Aleluia, para Deus trabalhar o meu e o teu favor, não precisa você ver, precisa tão somente que você creia. Você pode dizer assim, meu Deus, tanto levante, é tanta calúnia, é tanta perninha, investindo inimigo contra a minha vida. Ai, bendita, eu vou adorar. Por que, meu Deus, disse? Porque meu Pai, se levante. bendito. Aleluia, e você vê Deus em silêncio. E você está questionando, Deus, quebra esse silêncio e fala comigo. Mas Deus não te responde nada, o silêncio total. E você pensa até que Deus te abandonou, que Deus não está vendo os levante as calúnias contra a tua vida. Mas não se preocupe, terra, porque nesta noite o meu Deus está falando, é no silêncio que eu trabalho ao teu favor. Não murmure, não questione e jamais pensa que ele te abandonou, porque no silêncio ele também trabalha, no silêncio ele também faz milagre, no silêncio ele também dá livramento. Ai, meu Pai. Louvado seja Deus. É assim que Jesus faz. É com decreto ou sem decreto. Temos que adorar Jesus. Glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que no segundo banquete, aleluia, louvado seja Deus, antes do segundo banquete ali, aleluia, Amã faz louvado seja Deus, a propaganda da honra de Mardoqueu, sem que ele soubesse. E ali a Bíblia diz que o rei dá ordem para que fizesse tudo aquilo para com Mardoqueu. Louvado seja o nome do Senhor. E mais pra frente a Bíblia vai me dizer que a rainha Esther, ela declara quem era o inimigo e o que Amã havia feito. Mas o decreto do rei não poderia ser revogado. Mas o rei deixa
de orar. Daniel não deixou de lado a sua rotina de oração. Pelo contrário, ele fazia questão de ir para o seu quarto, onde tinha uma janela que escancarava para todo mundo que ele estava orando. Ele não escondia de ninguém. Primeiro porque ele sabia que não adiantava nada, era inútil ele esconder dos seus inimigos, porque uma hora ou outra eles iriam descobrir. Segundo, porque Daniel, aleluia, sabia que o que ele precisava, aleluia, do Senhor, nem o rei nem os seus inimigos poderiam lhe dar. Ele sabia que o que ele buscava do Senhor, ele não poderia buscar do rei e nem ninguém a não ser do Deus vivo todo-poderoso. Daniel também sabia quem era o Deus que ele estava clamando. Louvado seja o nome do Senhor. E Daniel jamais se prostraria diante de homem, diante de decreto, diante de imagem. Louvado seja Deus, porque ele era temente fiel ao Deus vivo todo-poderoso. Aleluias. Mas nos dias de hoje, quantos estão se prostrando diante de decreto humano? Quantos estão se prostrando diante de palavras humanas? Quantos estão se prostrando diante das adversidades? Quantos estão se prostrando diante do homem? Diante de promessas, aleluia, da boca para fora? Quantos estão se prostrando diante de deuses pagãos? Ai, meu Pai, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Te prepara. Aleluia. Daniel, ele não deixou de orar por causa de uma ameaça. Louvado seja Deus. Mas nos dias de hoje, igreja, nós deixamos até mesmo a nossa ocupada agenda nos impedir de ter uma vida de oração. Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir não sei aonde, eu tenho que resolver isso, resolver aquilo. E aí coloca tantos empecilhos, tanta coisa, acaba que passa o dia inteiro e não fala com Deus. Aí quando na hora que vai dormir, que não tem mais gás, que está cansado, com sono, faz aquela oração de 2 minutinhos, Senhor Jesus, amém, vai dormir. Aí no dia seguinte repite. Aí quando começa a vir o vento, começa a vir a prova, começa a vir o levante, aí fica se perguntando, Deus, por que disso, por que daquilo? Aí sabe o que é que Deus responde? Ei, filho, é preciso permitir o vento para tu se levantar e ter uma vida de oração, ter uma vida de comunhão com o Senhor teu Deus. Ai, meu Pai, se não dormir, porque muitas das vezes, igreja, quando está tudo bem, nós ficamos relaxados, nos acomodamos, cruzamos o braço, aleluia, vamos para a igreja de vez em quando, oramos de vez em quando, lemos a Bíblia de vez em quando, mas quando o negócio começa a apertar, aí começa a orar de madrugada, aí começa a fazer campanha, aí começa a subir no monte, aí começa a ler Bíblia, aí começa a buscar dia e noite. Quando É por isso que aperta, muitas das vezes Deus permite o vírus. Jesus coloca a menina, só para contrário contra mim a tua vida, tá bom, para que você se desperte e volte a ter uma vida de oração. Nós temos que aprender com Daniel. Aleluia. Daniel, ele estava sob uma ameaça de morte, mas nem por isso ele deixou de ter a sua rotina de oração para com Deus. Agora, por que eu e você fica deixando qualquer coisa sem impedimento para termos uma vida de oração? O segredo é botar os pés no chão e orar. Eclesiastes 3 diz: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Bíblia. Aleluia. Nós temos tempo de levar filho para a escola, nós temos tempo de arrumar casa, de fazer almoço, de lavar roupa, de lavar prato, de trabalhar, de ir para a escola, de sair, de passear, de até mesmo mexer no WhatsApp, de bater papo, de até de fofocar. E por que a gente não tem tempo para falar com Deus dia e noite como Daniel? Ei, meu Pai, senão vai ser... Mas eu tenho que deixar meus afazeres para me ficar orando 24 horas, não. Mas nós podemos fazer da nossa vida uma oração. Tá lavando o prato, oh Deus, toma direção, oh Deus, me perdoa, oh Deus, me cobre com teu sangue, oh Deus, guia ali, oh Deus, me dá o livramento. Tá aleluia,
seja Deus. Liga pra Jesus. Aleluia. Um dia dessa eu estava andando na rua com minha filha olhou pra mim e falou assim: mãe, tem hora que tu anda, parece que tá meia doida. A gente tá falando contigo, parece que tá com o pensamento longe. Eu falei: não, eu tô ligado com Deus, eu tô falando com Deus, porque enquanto a gente tá atravessando uma rua dessa, Deus tá dando livramento de morte. Sabe quantos carros passam de lá pra cá com bêbado, embriagado, que não tá nem aí pra quem tá atravessando ou não? Sabe quantos livramentos Deus dá pra mim e pra você quando coloca a nossa planta dos nossos pés na porta da rua pra fora? Aleluia. Isso é verídico. Precisamos fazer da nossa vida uma oração, oração constante. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não permita que as adversidades, não permita que a ocupada agenda, não permita que as lutas, problemas lhe impeçam de ter uma vida de oração contínua com o Senhor Jesus Cristo. Aprenda com Daniel, tenha uma vida de oração. Não vai ser comido pelo leão, não o pau quebra. A gente levanta pela manhã, muitas das vezes a gente fala com o marido, com mulher, com papagaio, com cachorro, com vizinho, fala com gente que está lá no final do mundo, que está lá no Japão, pega o WhatsApp, está falando com meio mundo de gente. Agora não bate 5 minutos de joelho no chão para falar com Deus. Aí depois quer vitória. Aí é estreito. Quer vitória? Quer ser usado por Deus? Quer ver Deus fechar a boca do leão? Quer ver Deus dar livramento? Então bate o joelho no chão, fala com Deus. Diz a palavra do Senhor, Jeremias 33:3: clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A oração é a chave da vitória. A quebrar os aguilhões. Aleluia. Abraço na mão da abraço na mão da é preciso vivermos em oração constante, igreja. Nós estamos nos últimos dias. Louvado seja Deus. Além de sabermos que Jesus está às portas, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. A qualquer momento as trombetas vão soar. Nós sabemos que os dias são maus. Satanás não está brincando de ser diabo. Ele está investindo 24 horas contra as nossas vidas, contra os nossos ministérios, contra os nossos familiares. E é através da oração que você derrota Satanás. A Bíblia já nos diz no livro de Efésios capítulo 6 que a nossa Bíblia, aleluia, a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra as potestades espirituais e contra nós somente com as armaduras secretas do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Daniel ele continuou orando. E os seus inimigos viram e foram correndo falar com o rei. Mas sabe o que me chama a atenção? É que ele não chegou logo acusando: Daniel estava orando. Ele fez questão de lembrar ao rei do decreto que o rei havia assinado. Ele fez questão de lembrar ao rei que o rei não poderia revogar o decreto que ele mesmo assinou. Aí quando o rei confirma, ele fez isso, realmente é dessa forma. Aí eles foi e entregou a Daniel, acusou a Daniel. Daniel estava orando ao seu Deus 3 vezes por dia, não respeitou o decreto do rei. Estou falando com as minhas palavras, igreja. Não respeitou o decreto do rei. Ele precisa receber o castigo merecido, quem sabe até diz. Ele precisa ser exemplo. Se ele não der nenhum castigo, os outros vão fazer a mesma coisa. Aleluia. E naquele momento o rei ficou de mãos atadas, porque nem mesmo ele poderia revogar o decreto que foi assinado com o seu anel. Mas a Bíblia diz que o rei tentou no seu coração de todas as maneiras, até o pôr do sol, tentar livrar a Daniel, mas ele nada poderia fazer. Tem coisas que só Deus faz. Quando é para Deus fazer, não adianta ir atrás de juiz, de polícia, de advogado, de médico. Aleluia, não adianta ir atrás de alguém que tem dinheiro, que tem fama, que tem estado, que tem doutorado, que tem sabedoria, que tem bacharel, porque só Deus faz o que é para Ele fazer, igreja. Maravilha. Se você tem uma causa e
coisas. Vai tomar só remédio. Não tem jeito. Eu falo por experiências próprias. Eu estive no hospital daqui de Jequié. Eles falaram para mim: você precisa ir para Salvador, porque lá tem os melhores médicos na sua situação, no seu estado. Lá tem os melhores médicos especialistas. Aqui nós não somos especialistas nessa situação. Chegando lá nas mãos dos melhores especialistas, chegou para mim e falou: vamos fazer de tudo que tiver ao nosso alcance, mas vamos ser sinceros, você pode morrer de hoje para amanhã. Se enganou. E aí? Alemão. Quem foi que deu a última palavra? Será que foi os melhores médicos? Não é palavra, é Jeová, rapaz. Foi Jesus. O resto é Foi o palavra. médico dos médicos que entrou naquele hospital, confundiu a medicina e mostrou que quem dá a última palavra na vida do crente é o Senhor Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Ainda que eles achavam que eu poderia morrer de um dia para o outro, o meu Deus falou: não, você vai voltar a viver, vai fazer, aleluia, a minha obra, vai dar testemunho e o meu nome vai ser glorificado na tua vida. Eu lembro até hoje que o médico falou comigo: olha, você se recuperou muito rápido, repetimos seus exames 3 vezes, não deu nada, você está curada, mas como você se recuperou muito rápido, qualquer coisa volta, viu? Eu falei: tá repreendido em nome de Jesus, doutor. Se eu tiver que voltar a esse lugar, vai ser para evangelizar e ganhar almas para Jesus, não vai ser por causa de doença, não, porque o meu Deus, quando Ele dá vitória completa. Ele faz milagre aí. Seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilha. Aleluia. O rei não poderia fazer nada para livrar a Daniel. Glória a Jesus. Aleluia. Então aqueles acusadores vieram novamente até o rei lembrar que Daniel precisava receber o seu castigo, que tinha que ser lançado na cova dos leões. E o rei não poderia fazer nada. Então a única alternativa dele foi mandar que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Leão, vai vigiar nessa noite. Daniel foi lançado na cova dos leões. Jesus botou o leão para ficar banguelo. Presta atenção. Deus é Deus de livramento. Mas nem sempre Ele vai nos livrar da cova dos leões. Como assim, missionário? Ele vai nos abandonar? Não. Há momento que Deus permite que o crente seja lançado na cova dos leões, para o nome dele ser glorificado. Aleluia. Quando eu estava com as pedras na vesícula há 5 anos atrás, eu ouvi a gente dizer: Deus não já te curou porque tu não tem fé. Deus não já te curou porque tua fé é pequena. Deus não já te curou porque tu murmura. E eu falava: não, Deus não já me curou porque não é a vontade dele. Porque não é porque ele pode tudo que ele quer tudo. Porque não é como a gente quer, como ele quer. Ele pode todas as coisas, mas nem tudo ele vai querer. Aleluia, louvado seja Deus. Ele permitiu que eu fosse lançada na cova dos leões. Como assim, missionária?
Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Sabe como que nós podemos ver isso? Quando ele é pela manhã cedo, ele vai até a cova dos leões, onde Daniel estava. Nós já começamos a ver por aqui. Ele teve o trabalho de sair dos seus aposentos para ir até a cova dos leões, onde Daniel estava. Se ele não tivesse nenhuma esperança, nem lá ele ia. Ele continuava no cantinho dele. Mas se ele saiu e foi até lá, é porque ele tinha esperança. Agora nós vamos ver que a esperança dele estava no Deus de Daniel aqui. Olha, presta atenção, aleluias. E diz assim: pela manhã cedo se levantou e foi com pressa a cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Até o leão gigou. Ei, meu pai, teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões. Até o leão jejuou. Ele poderia até não conhecer o Deus de Daniel. Ele poderia até não servir ao Deus de Daniel. E até mesmo ele poderia ter uma fé, mais ou menos, uma fé abalada, uma fé, aleluia, sei lá, vem cá, porque a Bíblia diz que ele foi triste. Abatido. Mas ele teve esperança. Porque ele foi até Daniel e ele perguntou se o Deus de Daniel havia livrado ele da cova dos leões. Aleluia, louvado seja Deus. Ele faz questão de dizer: Daniel que serve ao Deus vivo. Mas sabe o que eu consigo entender aqui? Por que que Daniel, por que que o rei Dário colocou a sua esperança no Deus de Daniel? Ainda que ele servisse ao Deus dos pagãos? Porque Daniel dava testemunho. Daniel era diferente. Ele deixava transparecer a presença do Espírito Santo em sua vida. Ele deixava transparecer o brilho do Espírito Santo na sua face. Ele dava testemunho de homem de Deus. Ele não se prostrava diante de homem. Ele não se prostrava diante de Estado. Ele não se deixava se corromper. Ele não deixou Babilônia entrar dentro dela, igreja. Ei! Aleluias! Quer ver Deus trabalhar na vida de ímpio através da tua vida? Dê testemunho de crente. Deixe transparecer o brilho do Espírito Santo na tua face. Deixe olhar para você e ver um homem e uma mulher de Deus sem precisar você falar nada. O verdadeiro crente, o verdadeiro homem e mulher cheia do Espírito Santo de Deus não precisa botar uma placa na testa dizendo: eu sou homem e mulher de Deus. Jesus. Basta ter uma vida de jejum e oração, vida no altar, e deixar que o Espírito Santo de Deus faça a obra. Louvado seja Deus. Basta o homem e a mulher de Deus dar testemunho. Quando eu e você dá testemunho e deixar o Espírito Santo brilhar na nossa vida, não precisa abrir a boca e dizer: eu sou crente, eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus. O próprio Espírito Santo testifica no coração do ímpio que ali vai um homem e uma mulher de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Algum tempo atrás, quando meu marido estava afastado, ele disse que encontrou com uma pessoa e falou: e aí, como é que está, varão? E ele disse: eu estou bem. A pessoa olhou para o rosto dele e falou: não, varão, tu não está bem. Eu estou vendo na tua face, tu não está bem. Verdade. Quando ele voltou novamente, se firmou. O que eu escuto por aí, muitos ímpios dizer: varão, tu está com um semblante bonito, varão. O teu rosto está diferente, varão. Tu está com um brilho diferente, varão. Olha a diferença, varão. Ou então chega para ele e fala: tu voltou, não foi? Tu voltou para Jesus, não foi? Tu se firmou, não foi? Hoje mesmo aconteceu isso. Aleluia. O usuário de droga chegou olhando para ele e falou: olha, se firmou, não foi? Deu uma volta por cima, não foi? Oh, parabéns! Sabe o que é isso? Não é para agradecer a ele nem a ninguém, não é para agradecer o nome do Senhor. É o brilho do Espírito Santo na minha e na tua vida. Aleluia! Quando
pode até ser lançado na cova dos leões, mas o meu Deus faz leão jejuar. O meu Deus faz um leão jejuar e vira travesseiro para você dormir tranquilo. Xarabraço, rabadacaço. Ainda abraço, xarabraço, rabadacaçubra. Quem sabe você está com medo dos leões. A fúria de Satanás contra a tua vida está grande. Mas o meu Deus está te dizendo: continua orando, dando um testemunho, porque eu vou fazer o leão jejuar e tu vai dormir tranquilo. Descansa em mim, terra. Descansa no Senhor teu Deus. Descansa. O meu Deus, ele é justo e fiel para o livramento e fechar a boca do leão. Glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. E a Bíblia diz que o rei mandou tirar Daniel de lá de dentro. Agora, quem foi comido pelos leões? Os inimigos de Daniel. Aqueles que se levantaram contra a vida de Daniel. Não só eles, como até a sua família, mulher, filhos, tudo foi lançado na cova dos leões. E a Bíblia diz que antes mesmo de eles chegarem ao fundo, os leões haviam devorado tudo. Louvado seja Deus. Ou seja, o teu adversário, ele pode até estar furioso e se levantando contra a tua vida, mas se tu está dando testemunho e tendo uma vida de jejum e oração, pode ter certeza de uma coisa: ele vai cair por terra e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, terra. Glória a Deus. Só continue em oração e dando testemunho ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E o versículo que 25 para encerrar diz: aleluia. Então o rei Dário escreveu a todos os povos das nações e gente de diferentes línguas que mora em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Glória a Jesus. Aleluias. Daniel recebeu um livramento. Deus fez, aleluia, os leões jejuar e o nome do Senhor foi glorificado na vida de Daniel. Não será diferente da minha e da tua vida. Se você está orando, está jejuando, está dando testemunho, não se preocupe, porque ainda que você seja lançado na cova dos leões, os leões vão jejuar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Creia tão somente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja. O mesmo Deus que deu livramento na vida de Daniel é o Deus que está aqui nessa noite para dar livramento para mim e para a tua vida e para a nossa família, em nome de Jesus. E aqui na igreja que eu não pude falar, o Espírito Santo de Deus possa completar em cada coração e a grandeza a oportunidade, em nome de Jesus.